Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Curso de Auditoria de Conformidade, módulo 1, aula 7. Objetivos da aula: Programa de auditoria, relatório final de auditoria de conformidade, apresentar campos de aplicação, casos de uso e apresentar exemplos práticos. Em nossa escalada do conhecimento, estamos na 7ª etapa, análise de justificativas e relatório final do auditor. Executando um projeto de auditoria de conformidade, relatório final de auditoria. O relatório final de auditoria de conformidade é um eficiente termômetro para aferir o grau de maturidade do órgão de controle interno. No citado documento, encontra-se materializado todo o seu planejamento e a execução do trabalho de auditoria, informações essas que servirão de insumo para o monitoramento do plano de providências e será apresentado pela unidade auditada, bem como para a retroalimentação, feedback, do planejamento do órgão de controle. Mas quais critérios balizam a qualidade do relatório? Como saber se ele alcançou efetivamente o objetivo proposto? Antes de buscar respostas para as tais questões, vamos analisar normativos referenciais quanto ao dito tema. Relatório final de auditoria. Vamos à nossa velha e conhecida ISAI 4000, norma de auditoria de conformidade, para verificar alguns pontos. Requisitos relacionados à emissão de relatórios. O auditor deve comparar a evidência de auditoria obtida com critérios de auditoria definidos para desenvolver os achados de auditoria para as conclusões de auditoria. Nós fizemos um breve comentário em cada questão para facilitar o entendimento do aluno. O auditor deve comparar a evidência de auditoria obtida com critérios de auditoria definidos para desenvolver os achados de auditoria para conclusões da auditoria. Vamos fazer alguns questionamentos quanto a este ponto. As questões de auditoria foram elaboradas de acordo com a norma aplicável à conformidade? Elas são objetivas e suficientemente claras ao entendimento do auditado? Questão 180. As evidências obtidas, bem como os pontos de vista das entidades, são avaliados usando ceticismo e julgamento profissional. As evidências obtidas, bem como os pontos de vista das entidades, são avaliados usando ceticismo e julgamento profissionais. Analisando a questão, foi observada a justificativa da unidade auditada de forma cética e imparcial, observando-se primordialmente a norma aplicada e as evidências que caracterizam o achado? Questão 181. No processo de avaliação, o auditor avalia se a evidência de auditoria suficiente e apropriada para formar uma conclusão. Comentários. As evidências apresentadas são necessárias e suficientes para materializar seu achado? 209. O princípio do contraditório implica incorporar os comentários da entidade responsável, conforme apropriado, e dar respostas e avaliações aos comentários. Analisando a questão, a justificativa foi criteriosamente analisada com a respectiva motivação pela qual foi ou não acatada, baseando-se na questão inicialmente proposta e sem extrapolação do objetivo? 229. Embora os auditores não determinem se um ato
ilegal constitui uma infração criminal ou se uma responsabilidade civil ocorreu, eles têm a responsabilidade de avaliar se as transações em questão estão em conformidade com as leis e os regulamentos aplicáveis e se constituem infrações que levarão o tribunal a impor sanções ou ressarcimento de pagamentos indevidos, impróprios ou de bens desviados. Temos repisado constantemente esse tema. Auditor não julga mérito. Deve ater-se à questão de auditoria e materializar seus achados por meio de evidências fidedignas, no intuito de possibilitar aos stakeholders uma emissão de opinião com razoável segurança. Por meio da ISAI 4000, podemos observar a importância da caracterização dos achados por meio das evidências, bem como a necessidade de que o auditor oportunize à unidade auditada o direito de justificar e contra-argumentar pontos considerados incoerentes ou insubsistentes no relatório proposto pelo órgão de controle interno. Temos que ter muito cuidado com o risco de detecção, pois ele pode nos levar à emissão de uma opinião equivocada. Para complementar nosso estudo, vejamos de que forma a Controladoria Geral da União aborda o tema referente à análise das justificativas. Os achados de auditoria que indicarem a existência de falhas devem ser apresentados à alta administração da unidade para que esta apresente esclarecimentos, avaliações ou informações adicionais que contribuam para o entendimento das condições verificadas ou para a construção de soluções. A manifestação da unidade auditada é importante para que a equipe avalie se as evidências suportam plenamente as conclusões. As discordâncias devem ser analisadas criteriosamente e os eventuais erros materiais corrigidos. Se a manifestação implicar a alteração de opinião da equipe, esse fato deve ser discutido com o supervisor. Caso haja anuência desse, deve-se proceder à modificação dos achados de auditoria. O nosso pulo do gato de hoje irá complementar o anterior, referente à aula 6, e por isso repetiremos as questões de 1 a 3 para que você tenha tudo consolidado em um único documento. Para constatar se os achados são estruturados de forma clara, objetiva, coesa e consistente, devemos aplicar os seguintes procedimentos. A situação A está de acordo com a norma que a disciplina? Sim ou não? A pergunta requer uma afirmação ou negação, a qual carece de sustentação e comprovação para que tal resposta possa ser aceita pelo leitor e, sobretudo, julgada como necessária e eficiente à elucidação do fato, atendendo a pressupostos fundamentais de lógica. Por quê? Porque a entidade compõe o governo federal, estando submetida, portanto, à Lei X, a qual determina que seja realizado o procedimento A. Recapitulando, num primeiro momento, a gente pergunta se existe a conformidade ou não. Já no segundo momento, estamos tratando de por que atende ou por que não atende. Sempre alerto muito cuidado com as cópias de acórdão realizadas na internet. Leia integralmente o documento e veja se ainda é válido, pois a legislação pode ter mudado. Veja se é aplicável à esfera auditada e, o mais importante, veja se é aplicável ao caso em análise. Tem como provar? Fizemos uma afirmação, justificamos por que afirmá-la e agora precisamos materializá-la. Ao chegar a esta pergunta, é preciso ter plena certeza de que meu achado é necessário e suficiente. Agora, é preciso também comprovar que os documentos anexados ao processo, no caso as evidências, são consistentes e suprem o argumento lógico de suficiência da pergunta. Agora iremos tratar efetivamente do ponto estudado na aula 7. Até a questão 3, estávamos trabalhando com o relatório preliminar de auditoria.
Documento este que seria enviado à unidade auditada para que fossem encaminhadas as justificativas e contrarrazões por ela julgadas pertinentes. A partir da questão 4, começaremos a trabalhar com a análise de justificativa e demais encaminhamentos com o objetivo de finalizar a peça do relatório. Para que a gente possa obter êxito na consolidação do relatório, é preciso fazer uma pergunta indispensável. A justificativa foi criteriosamente analisada com a respectiva motivação pela qual foi ou não acatada, baseando-se na questão inicialmente proposta e sem extrapolação de seu objetivo? Em alguns casos, ao analisar a justificativa apresentada, o auditor conclui que a inconformidade apontada inicialmente foi sanada por meio da apresentação de documentos complementares, quer por falhas na instrução do processo oral auditado, a citada informação não havia sido tempestivamente anexada. Ainda tratando da questão 4, outra situação não rara ocorre quando o planejamento não é revisado periodicamente e o pobre auditor vai a campo com questões aplicáveis às normas já revogadas ou que não mais se aplicam ao escopo a ser auditado. Darei um exemplo grosseiro apenas para materializar o fato. Até julho de 2018, o limite de dispensa de licitação para obras era de 15 mil e passou a ser de 33 mil. O desavisado auditor, que analisa remotamente os processos em home office, faz muito tempo que não lê nenhuma informação técnica nem acessa a passo de planejamento do órgão de controle interno. Para ganhar tempo, acessa um Paint pronto e mete bronca, pois pensa, valor de licitação há séculos não muda. Com as questões desatualizadas, ele aponta 30 processos com inconformidade nos meses de outubro de 2018 e novembro de 2018. Ao receber as justificativas, todas com a mesma resposta, fica azul no momento ao ler o conteúdo, que diz: Nobre auditor, Senhor João Bola Fora da Silva, solicitamos a revisão da inconformidade em virtude de que, em cumprimento à instrução normativa XYZ, os valores referentes ao aludido procedimento foram alterados a partir de julho de 2018, conforme documento anexo. Mais uma vez voltamos a alertar. Se você não gosta de estudar, se você não é metódico, se você não é organizado, se você não é pragmático, você está na profissão errada. Existem inúmeras profissões que não requerem esses atributos, mas para ser auditor, obrigatoriamente você tem que tê-los. Ressaltando mais uma vez, não adianta fazer trabalho meia boca. Trabalho meia boca ou compromete a carreira do auditor ou compromete todo o desenvolvimento e a gestão de uma entidade. E cedo ou tarde a conta vai chegar na sua casa. Um aspecto importante e que merece ênfase é a extrapolação da análise. Mas o que é isso? Extrapolação da análise é um artifício que o auditor usa para tentar sustentar seu achado quando percebe que o mesmo apresenta algum vício, quer seja na formalização ou nas evidências que o suportam, e tenta incluir na argumentação proposições que não condizem com o status quo da análise ou que não foram devidamente arguídas no momento da solicitação das justificativas. Resumindo, é o momento em que o auditor percebe que o seu relatório vai lhe trazer problemas e ele começa a apelar. Vamos a um exemplo. O auditor vai aplicar critérios de observância utilizando a técnica de inspeção sobre frota de veículos da entidade e verifica que o mapa de controle de deslocamento não está na viatura e aponta a inconformidade alegando a inexistência do documento, baseando-se em norma aplicável que diz: todos os veículos da entidade devem ser monitorados por meio do mapa de controle de deslocamento. Na apresentação das justificativas, a entidade encaminha o citado documento, devidamente formalizado, para suprir a inconformidade. O auditor então analisa e conclui que, embora o documento tenha sido apresentado, o mesmo não será aceito,
pois não se encontrava no respectivo veículo, e finaliza seu relatório desconsiderando a justificativa apresentada pela unidade auditada. Mas aí cabe alguns questionamentos. Onde está escrito que o mapa do veículo tem que ficar dentro do mesmo? Existem diversas normas que dizem o contrário, que o chefe da frota é quem deve registrar e guardar o citado documento, a fim de que não ocorra extravios propositais ou demais fraudes efetuadas pelos condutores dos veículos. Outro ponto importante é que fato novo altera o status quo da análise. O apontamento era que o documento não existe. Se quero saber por que ele não estava no carro, primeiro preciso achar o amparo legal para tal questionamento e depois abrir novo prazo para as necessárias justificativas do auditado. Vejamos o que diz a ISAI 3000. O auditor deve considerar os riscos específicos à independência que possam estar presentes nas auditorias operacionais. O auditor tem um papel específico na identificação dos critérios de auditoria, na avaliação de objetos em relação a eles e na elaboração de um relatório equilibrado. Nesse sentido, o auditor precisa se manter independente para que o relatório de auditoria seja imparcial e o comportamento ético da equipe de auditoria seja salvaguardado. Também é importante considerar as posições e os interesses das partes interessadas relevantes e estabelecer com elas uma boa e transparente comunicação. Todavia, é essencial resguardar a própria independência. Resumindo, seja profissional e, sobretudo, humilde. Queremos aplicar conformidade e não caçar bruxas. Ficaremos por aqui hoje. A aula 7 realmente é mais curta porque fragmentamos um capítulo chamado Relatório de Auditoria em 3 aulas. Aula 6, 7 e 8, para que o aluno não ficasse sobrecarregado nas aulas práticas, tendo que fazer a análise do processo e também a análise das justificativas numa mesma aula. Agora, já sabemos como estruturar o relatório final de auditoria de conformidade, observando o conteúdo mínimo necessário, a argumentação a ser utilizada, bem como a necessidade de revisar e ter atenção com as pegadinhas da língua portuguesa, e, sobretudo, como aplicar critérios de análise às justificativas apresentadas pela unidade auditada. O passo seguinte é treinar. Utilize o Audita 3, acrescente as informações inerentes à análise de justificativas e finalize o seu relatório de auditoria a ser encaminhado ao chefe do órgão de controle. Não esqueça de organizar toda a documentação suporte e fazer a devida instrução dentro do relatório final. Em nossa escalada do conhecimento, subimos mais um degrau no que se refere à execução de programas de auditoria. Conte-nos o que achou de sua aula. Complicada? Fácil demais? Dê-nos um feedback. Mande um e-mail para audita3 EGP Consultoria Online ou para o nosso canal no Facebook Contabilidade Pública Fácil. Volto a repetir, ambos precisaremos ter disciplina e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Recomendamos que toda a documentação apresentada e disponibilizada seja devidamente revisada ao longo da semana, antes de realizar as atividades monitoradas. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso. Muito sucesso em sua jornada.